O Império de Gana. O Reino de Gana foi um reino que existiu do século IV ao XII na África. Seu território era onde hoje estão os países Mali e Mauritânia. Era vizinho do deserto do Saara e ficava entre os rios Níger e Senegal. Sua fundação ocorreu por intermédio de comunidades de agricultores que se juntaram para se defender de povos nômades. O Reino de Gana abriu novas rotas de comércio entre o interior da África e o mercado internacional do Mar Mediterrâneo. Era riquíssimo em ouro, chegando a ser chamado de Terra do Ouro. As religiões do Reino de Gana. O animismo faz parte do contexto da mediunidade. É a manifestação da alma do médium nas comunicações dos desencarnados. O papel do médium é ser intermediário entre os mundos físicos e extrafísicos. Entretanto, essa intermediação não é passiva ou sem ação, como se um medianeiro fosse um objeto que somente transmite aquilo que recebe, por mais que o médium queira ou tente ser. O médium, naturalmente, ao receber uma mensagem do além, seja na forma de psicografia ou psicofonia, acaba retocando, ou seja, colocando um pouco de si. O islamismo, apesar de ser uma religião de origem árabe, ela se espalhou na África após a conquista da África do Norte pelos árabes muçulmanos durante o século VII. O islamismo se espalha pela África Ocidental através de comerciantes, acadêmicos e missionários. O islamismo, surgindo na Península Arábica no século VII, é uma das maiores religiões do mundo. O surgimento da religião aconteceu por meio de Muhammad, mais conhecido em português como Maomé. O grande profeta do islamismo nasceu em 570 depois de Cristo e durante grande parte da sua vida trabalhou como comerciante. A sociedade era estratificada como a figura central do rei. Antes da ocupação árabe na região, ela era a sociedade primordial matriarcal. A política era centralizada nas mãos do rei. A economia do Império de Gana, que floresceu entre os séculos 7 e 13 na região do que hoje é o Mali e a Mauritânia, era altamente sofisticada e bem organizada, baseada principalmente no comércio de ouro, sal e escravos. Gana era conhecida como a Terra do Ouro. O ouro era extraído em áreas ao sul do Saara e trocado por sal e outros bens trazidos por comerciantes do norte da África. O Império controlava as rotas comerciais que atravessavam o Saara, e isso permitiu a Gana cobrar impostos dos mercadores que passavam por seu território, enriquecendo o Estado. O sal era um recurso valioso, essencial para a preservação de alimentos, especialmente em climas quentes como o da África Ocidental. Era trocado principalmente pelo ouro extraído nas áreas do Império. Além do ouro e do sal, Gana também se envolvia no comércio de escravos, couro e marfim e outros produtos locais. Os escravos eram frequentemente capturados em guerras ou obtidos de regiões vizinhas e depois trocados por produtos do norte da África. A economia do Império de Gana também incluía a agricultura, embora o comércio fosse mais destacado. Culturas como milheto e sorgo eram cultivadas, e a pecuária também desempenhava um papel importante. O governo de Gana cobrava pesados impostos sobre os bens que transitavam por seu território, especialmente ouro e sal, o que contribuía significativamente para a riqueza do Império. Com o tempo, a influência do Islã cresceu na região, especialmente através dos comerciantes do norte da África. Isso trouxe novas ideias e práticas comerciais que influenciaram ainda mais a economia de Gana. No auge de seu poder, o Império de Gana era um dos estados mais ricos e poderosos da África Ocidental, graças a essa economia diversificada e sua posição estratégica das rotas transaarianas. A história de Gana foi profundamente impactada pela chegada dos colonizadores portugueses durante o século metade do século XV. Eles estavam interessados nas riquezas minerais da região.
A descoberta de ouro fez com que o país recebesse inicialmente o nome de Costa do Ouro. O Império de Gana foi uma civilização próspera e influente na região da África Ocidental. Diversas figuras desempenharam papéis importantes em sua história e desenvolvimento. Tutankhamon, ele foi um dos governantes mais famosos do Império de Gana, conhecido por expandir e fortalecer o império durante seu reinado. Kaya Magam, outro governante notável de Gana que contribuiu para a estabilidade e prosperidade do império. Os sábios conselheiros. Além dos governantes, os conselheiros e líderes locais desempenharam um papel crucial na governança e tomada de decisões no Império de Gana. Essas figuras desempenharam papéis fundamentais na história e legado do Império de Gana, contribuindo para a sua grandeza e influência na região da África Ocidental. Obrigada por assistir.